Olá, bom dia pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo. A gente está nesse aquecimento, muito legal que vocês dedicaram essa hora na manhã de vocês para estar aqui com a gente. E aí vou logo apresentando o nosso entrevistado, que é o Eduardo Peixoto, ele é Chief Design Officer do César, que é um instituto privado de inovação baseado em Recife, em Pernambuco. Mas eu acho melhor o próprio Eduardo contar um pouco para a gente o que é o César. Bem-vindo, Eduardo. Opa, Giovana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar sobre o César, sobre o que a gente vem fazendo em termos de transformação digital. O César é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Nós somos uma organização privada sem fins lucrativos de 1996. Nasceu dentro da Universidade Federal de Pernambuco e teve já na sua origem o propósito de transformar organizações através da tecnologia da informação e comunicação. Então, eu digo que a gente já vinha, desde a partida, fazendo transformação digital, ajudando as empresas a se transformarem. Naquela época, muito voltado para plataformas digitais, né? A gente não tinha compreensão, nenhum mercado tinha compreensão do que era a transformação digital, do que é a transformação digital. Talvez ela tivesse ali na sua origem, né? 96 é somente um ano depois do início da internet, e hoje a gente tem uma visão muito mais ampla do que a transformação digital e trabalhamos nos seus diversos aspectos, né? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar exatamente sobre esse assunto e sobre o resultado que a gente obteve com a pesquisa que a gente rodou em conjunto, fazendo parte ou através do Índice de Transformação Digital do César, o ICTD. Sim, muito bem. Pessoal, já estão te chamando aqui de Steve Jobs brasileiro, Eduardo. Então, a gente já começa com altas expectativas essa conversa sobre transformação digital. Antes da gente entrar no assunto principal, importante agradecer ao Grupo Printer, que nos cede esse espaço muito legal aqui em São Paulo, o coworking deles, para a gente fazer a transmissão. E também dar um recado importantíssimo que na segunda, o Eduardo e um time incrível do César vai estar com a gente no ABPlan, o Planejamento Automotivo, que é um evento que a gente tem aqui em São Paulo, destinado a dar novas ferramentas e informações para que as empresas acertem a mão no planejamento para o ano que vem, nesse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, a gente vai mandar o link aqui no chat para você conhecer a programação do evento e garantir sua participação lá. O César vai fazer um lab lá, eles vão fazer um workshop incrível para ajudar a sua empresa a se transformar digitalmente, né, Eduardo? É isso aí, a gente vai começar falando sobre transformação digital, como é que a gente entende transformação digital. Eu vou estar conduzindo a palestra, tentar fazer ela bastante provocativa, né, para estar todo mundo pilhado aí durante o workshop. A gente conseguir tirar o melhor proveito desse encontro, né, para vocês fazerem um planejamento para 2020 aí bem alinhado com o que o mercado começa a exigir de tudo quanto é empresa, não só das empresas digitais, né? Principalmente daquelas que não nasceram digitais. Sim, exatamente. E para começar, assim, já nessa toada, eu aviso já, vou começar aqui com uma bronca que eu não recebi nenhuma pergunta. Então, vocês mandem suas dúvidas, aproveitem a presença do Eduardo, essa hora que ele dedicou aqui para a gente, para tirar as dúvidas das suas empresas. Para você saber o índice de transformação digital da sua organização, o diagnóstico do César, né, tá no ar. Então, a gente já mandou um link aqui no chat, mas a gente vai mandar novamente para que a sua empresa responda a pesquisa e saiba em que momento ela está da transformação digital. O relatório completo dos resultados do setor automotivo está no ar na AB Inteligência, um link também que a gente vai compartilhar aqui.
E a atual edição da revista Automotive Business traz uma análise completa desses resultados do Índice de Transformação Digital do setor automotivo, com uma ampla entrevista, uma conversa muito legal com o Eduardo, que explicou exatamente cada eixo, cada ponto. Então, eu recomendo que vocês mergulhem nesse material, peguem aí, porque ele é capaz de ajudar muito as empresas de vocês. Então, para começar, né, antes de entrar no índice exatamente, a gente fala transformação digital, revolução, quarta revolução industrial, revolução digital. Afinal, Eduardo, tudo isso é a mesma coisa, e o que é exatamente a transformação digital? São vários aspectos de uma mesma coisa, né? Quando a gente fala em internet das coisas, indústria 4.0, são diferentes aspectos do que a gente vem vivenciando em diferentes indústrias, mas a gente está falando de uma mesma coisa, né? Começando talvez bem lá atrás, pela década de 60, com a miniaturização de componentes, a eletrônica começou a se difundir, se espalhar muito rapidamente, se tornar massivamente usada em produtos e começou a possibilitar a automação e a coleta de informação de como esses produtos estavam sendo utilizados, né? A gente vê aí a expansão da computação de mainframe para mini computadores e depois para os computadores pessoais, e com a internet eu acho que aí é exatamente um grande ponto de inflexão, né? Em 95 é que a computação, de uma forma geral, ela começa a se popularizar muito rapidamente e impactar muito forte as empresas, a forma como as empresas operam e principalmente a forma como as empresas se relacionam com o mercado, né? No primeiro momento, a gente tem as empresas usando a computação ali para automatizar alguns processos internos, né? Então, eu sou mais ou menos dessa época, né? Em 95, eu devia ter, sei lá, uns 7 anos de graduação, né? E a primeira grande mudança ali é exatamente a forma como a comunicação interna dentro da organização acontecia, né? A gente deixa de usar o memorando, que era um texto digitado em papel, ainda que circulava de área em área, para passar a usar e-mail, né? Então, a gente está falando de 95 para cá, isso já começa a ter um impacto significativo dentro da organização, né? A comunicação ela começa a acontecer de uma forma muito mais rápida. Depois você tem a difusão da internet entre as pessoas físicas, os consumidores das empresas também, né? E aí, pela década, no início dos anos 2000, com a popularização já do computador, isso começa a mudar a forma como as empresas se relacionam com o consumidor. O consumidor passa a exigir muito mais, porque ele passa a ter voz, né? É diferente antes de você ter uma comunicação e até um desenho e uma produção de produto que era completamente broadcast, que eu chamo broadcast, a empresa desenhando e produzindo, depois jogando para o mercado, para ela começar a ouvir o consumidor. No começo elas nem queriam muito, né, Giovana? Mas não tinha jeito. Quando você entra numa rede e começa a discutir ou falar sobre uma empresa, isso faz com que a empresa comece a mudar o seu comportamento e procurar entender o que é que o consumidor realmente está precisando. Então, essa popularização das plataformas digitais é que começa a mudar a forma como as próprias empresas operam e agora, no momento que a gente está, até como elas competem, né? A gente vê negócios que no passado talvez não fossem possíveis, eles surgirem praticamente do nada e valerem muito e muitas vezes impactarem um negócio que está estabelecido aí há mais de 30 anos, né? Vou dar só um exemplo para a gente passar a palavra de novo. Eu achei muito interessante, indo num supermercado lá em Recife recentemente, ver que agora no estacionamento do supermercado tinha uma área dedicada, né, para o RAP, né, para o RAP fazer uma espécie de
ponto de distribuição ali, né? Como existe uma solicitação muito grande de compras no supermercado, principalmente final de semana, então eles têm uma operação de pré-compra que vai para aquele pequeno centro de distribuição dentro do supermercado e dali já abastece os entregadores que chegam nas bicicletas, né? Então tudo isso coordenado através de plataformas digitais, né? São novos empregos que surgem, empregos nunca pensados antes e novas formas de competir no mercado, né? No final das contas, RAP, que é um negócio de logística, se a gente olhar de uma perspectiva mais ampla, começa de alguma forma a comoditizar o próprio supermercado, porque ele é quem vai ser a interface com o consumidor, é ele quem vai estar decidindo onde é que ele está pegando o produto e como é que ele vai fazer a entrega. Então isso é muito interessante de começar a observar, porque só foi possível a partir dessa popularização da internet, das plataformas digitais, do acesso que as pessoas têm hoje a ferramentas computacionais. No passado era impossível competir desse jeito, mas hoje existem diversas formas da gente competir diferente e é isso que está causando toda essa transformação. Sim, muito bem. Pessoal, vão mandando perguntas, a gente está esquentando o papo aqui, mas enviem suas dúvidas e, se vocês quiserem, se apresentem também, contem de qual empresa vocês são, até a gente vai entendendo um pouco o perfil de quem está aí do outro lado assistindo a nossa conversa, né? Vai direcionando, né, Eduardo? Então, entrando no índice de transformação digital do setor automotivo, acho que o resultado, o número principal que a gente conseguiu apurar é que o estágio, a maturidade digital das empresas automotivas, pelo menos daquelas pesquisadas que responderam ao índice, a 135 empresas, disso. Mais ou menos 135 empresas, é de 57,4%. Então, 0 seria uma empresa completamente analógica e 100% a mais digital de todas, e o número é 57,4%, um pouco acima da metade. Quanto que isso significa, Eduardo? A gente divide mais ou menos o resultado em 3 grupos, né? Um grupo onde as empresas ainda estão começando uma fase de preparação para a transformação digital, que seria abaixo dos 50%, entre 50% e 70% estariam em desenvolvimento e acima dos 70% elas já estão atingindo uma certa maturidade na transformação digital. Então, a resposta 57%, né, 57,34%, aponta somente um pouquinho acima de um estágio inicial para a transformação digital, ou seja, aponta que existem já ações, às vezes desconectadas, nem sempre tão ligadas ao planejamento estratégico, né, mas que já está na agenda da maioria das empresas o fato da transformação digital. Agora, o caminho aí é longo ainda, tá, Giovana? Passar de 57 para uns 70 exige um bocado de esforço, né, e disciplina e planejamento das organizações. Sim, eu acho também uma coisa que a gente identificou fortemente na pesquisa é uma espécie de desconhecimento de alguns profissionais, alguns gestores, do tamanho de tudo que tem envolvido na transformação digital, né, Eduardo? Acho que o setor automotivo, a indústria automotiva tem uma orientação muito tecnológica. Gostaria que você falasse um pouco dos eixos, da amplitude da transformação digital nas empresas. Isso, quando a gente fala de transformação digital, normalmente as empresas e as pessoas conectam isso muito com tecnologia apenas, né? A gente fala hoje que tecnologia, na verdade, é a parte mais fácil, né, da transformação digital, porque com recurso você adquire a tecnologia, você adquire a plataforma digital. O mais difícil da transformação digital não é exatamente a tecnologia, mas são os outros aspectos que envolvem a transformação de uma organização, né? Então a gente diz um dos principais e talvez a principal barreira é o que está relacionado com cultura e pessoas, né? E aí por 2 aspectos. Um,
pelo perfil do colaborador de uma empresa tradicional, que normalmente já está nela entre 10 e 20 anos, né? Esse profissional já está no mercado há um bocado mais de tempo, né? E uma barreira normalmente porque desconhece dessas tecnologias, ele não tem habilidade suficiente para usar a tecnologia para transformar o seu negócio. Então, esse é o pedaço interno do eixo de cultura e pessoas. Mas tem o externo também. Muitas vezes a organização, por estar no mercado há bastante tempo, ele também tem um consumidor que ainda não se transformou. Então, essa organização, quanto mais madura, mais tempo ela está no mercado, mais essa dualidade ela vive. Tanto de transformar o perfil do colaborador interno, seja atraindo e recrutando talentos, que é uma outra dificuldade, porque a maioria dos talentos nessa era, eles estão procurando empresas que já nasceram digitalmente, né? Como também a dificuldade de trabalhar com os seus consumidores, que são eles que pagam a conta no final do mês, que aprenderam a interagir com a organização de forma analógica, né? Então, um exemplo muito claro sobre isso é banco, né? Um banco, quanto mais antigo que está na praça, mais consumidores que gostam de ir à agência, eles ainda têm, né? Os consumidores mais novos não querem saber de agência, vão no app e resolvem tudo, né? Mas os antigos, eles não sabem ainda usar normalmente plenamente um smartphone e querem ainda ter o conforto de conversar com o gerente e tal. Então, você tem esses dois aspectos aí que faz com que o eixo de cultura e pessoas no processo de transformação ele seja, na verdade, o mais difícil, é o que normalmente tem uma pontuação menor na maioria dos setores, né? Depois a gente olha para o eixo do consumidor. Parte do problema com o eixo do consumidor eu falei agora em cultura e pessoas também, mas tem um aspecto de comunicação, né, que também muda, né? Como é que a gente trabalha a marca nessa era digital, né? Quais são os canais apropriados, como é que a gente mede o resultado das ações que a gente faz. Tudo isso é ligeiramente diferente ou, dependendo da prática da empresa, muito diferente da forma como eles faziam antes, né? Aí a gente tem o eixo de concorrência. A concorrência a gente tem que olhar não só para as outras empresas que estão já estabelecidas e que estavam disputando market share com a gente, mas aquelas que estão surgindo e que eventualmente, por lidarem muito melhor com plataformas digitais, podem impactar muito mais forte o nosso negócio. É a história do Rappi, né? Do Rappi com os supermercados. Aqui em São Paulo, falar Rappi... Não sei como fala, gente. Essa é a verdade. Rappi. A gente precisa de alguém para responder essa pergunta. A gente chama de Rappi, não sei. Mas eu acho que o pessoal entendeu aí. Tem um eixo de inovação também bastante distinto, de como se fazia os processos para se construir novos produtos nessa era mudam radicalmente, porque as formas de coletar a informação do consumidor e a forma como o consumidor lida com novos produtos mudou significativamente, né? Eu digo que existe uma influência muito maior do digital, né? Quando a gente olha para como um produto digital ele é desenvolvido, trazendo o Google como exemplo, quem já estava googando aí no começo dos anos 2000, sabe que Google lança um produto, tem um método chamado Perpetual Beta, ou seja, tudo que ele lança está em modo de experimentação, ou chama modo beta, né? E à medida que ele vai coletando informação dos consumidores, o produto vai evoluindo. Claro que para os novos consumidores essa é a forma de receber um produto. Já os antigos nunca tinham essa expectativa, sempre esperavam receber alguma coisa pronta, completamente pronta, né? Então, para quem está dentro da empresa trabalhando um novo produto, a forma de construir esse novo produto muda muito. Então, a inovação em si ela é diferente, é muito mais ágil, né, como a gente fala.
A parte de processos também significativamente impactada por plataformas digitais, tem a ver com a comunicação interna, como fluem os processos dentro da organização e para a interação dessa organização com os seus fornecedores, né? Aqui vem já uma segunda onda, eu diria, no processo de transformação. A maioria das empresas já, de alguma forma, adquiriram plataformas digitais para lidar com os processos principais, mas esses processos eles não são integrados, né? Gerando silos de dados que, no final das contas, impactam um outro aspecto da transformação digital, que é a de transformar os dados em valor, né? A gente tem a questão dos modelos de negócio também e, por fim, a questão de tecnologia, né? Então, no total, a gente olha para a transformação digital sobre esses 8 aspectos aí, né? Cultura e pessoas, consumidores, concorrência, inovação, processos, modelos de negócio, dados e os aspectos regulatórios que envolvem os dados e tecnologia. Sim. É uma visão bem ampla, né? E, na verdade, qualquer processo de transformação ele precisa realmente olhar para o processo como um todo, senão a gente vai estar investindo em comprar tecnologia e só isso não resolve. Muito bem, belo recado. Pessoal, nosso chat aqui já está tinindo. Obrigada pela participação, pela interação. Tem gente da Baterias Moura, tem uma galera do Grupo Randon, obrigada por prestigiar aqui. Sabó, Maxi Forja, Grupo Porto Belo, enfim, tem muita gente de perfis de empresas muito diferentes. Acho que é legal, né? A gente vai ter uma conversa rica. A Tayana, vou agradecer especialmente, porque ela está sempre nos nossos AB webinars, mandando boas perguntas. Obrigada, Tayana. E então, vamos lá. Para começar, eu não sei, começar a responder as perguntas, porque já começamos aqui. E, gente, lembrando que tudo isso que o Eduardo está falando, é legal vocês baixarem o relatório na abinteligência.com.br e irem acompanhando os números, né? Porque ele está comentando, fazendo uma análise, mas a coisa fica muito melhor embasada se tiver ali o relatório junto com vocês. Então, aqui a gente recebeu uma pergunta sobre como o mindset ágil pode ajudar na transformação digital. A pergunta é do Vinícius. Fala um pouco sobre isso e onde tem que ser aplicado o mindset ágil. A questão da agilidade, né, ela é inerente dessa época que a gente vive, né? E o perigo de não ser ágil é ficar para trás, né? A empresa mais jovem que nasceu nessa era, né, com pessoas que já são dessa era, a resposta dela a novas mudanças de mercado é muito mais rápida, né? Quais são as dificuldades principais que a gente vê numa empresa mais tradicional, né? A dificuldade existe exatamente porque a empresa tradicional está aí há mais tempo, então ela criou determinados processos que faziam sentido na época que ela foi criada, mas não parou necessariamente para rever isso em face das novas tecnologias e das novas possibilidades, né? Então, o que é importante nessa era, né? É uma era onde tudo muda muito. Você estava falando do VUCA, né? Tudo é muito rápido, muito dinâmico. Então, é importante a gente estar sempre fazendo experimentação. Para experimentar, não adianta fazer um experimento que a gente só consiga rodar daqui a um ano, né? A gente vai precisar de uma certa agilidade, né? Então, normalmente, uma empresa tradicional, para conseguir rodar um experimento, olhando para os processos internos, vai ter um tempo para receber uma resposta do legal, do jurídico, por exemplo, né? Depois vai ter um outro tempo para conseguir comprar partes, peças que vão compor esse experimento, né? Então, o experimento em si se torna bastante longo, né? E aí, obviamente, a empresa deixa de ser ágil numa resposta a uma mudança de mercado, né? Então, o pensamento ágil, na verdade, ele tem que
atravessar a empresa inteira. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas ele está relacionado exatamente com a capacidade dessa empresa de aprender rápido, né, e responder rápido a mudanças e a novas necessidades de mercado, sem que isso faça parte do dia a dia e esteja bastante disseminado dentro da organização. A tempo de resposta dela para o mercado vai ser prejudicado, com certeza. Sim, muito bem. E aqui a gente tem algumas perguntas mais específicas de segmento, mas eu acho que, né, vamos esperar um pouquinho. Eu acho que uma pergunta bem legal é essa de como empresas tradicionais podem ser proativas e começar a induzir as mudanças pontuais para reduzir custos, melhorar processos, para que as pessoas sintam os efeitos positivos dos ganhos da transformação digital. É a pergunta da Tayana. Eu acho essa questão interessante porque tem essa coisa do foco em processo, né? E essa dificuldade com as pessoas. Existe uma resistência, né, à mudança, a qualquer tipo de transformação. Como trabalhar isso dentro de uma organização tradicional? Normalmente, a organização tradicional ela vai ter uma barreira à transformação muito maior quanto mais antiga, né, a gente já falou aqui, mais processos estabelecidos, e o pior, às vezes, é até os processos que não estão escritos, né? Aquelas coisas que viraram rotinas e ninguém se pergunta mais por que a gente faz assim. Sim. Né? Então, é trabalhar a cultura, começar por um processo onde você precisa treinar as pessoas que estão dentro de casa, fazer com que elas se sintam confortáveis, né? Porque elas vão entender da necessidade da transformação e vão entender como elas se inserem no momento pós-transformação, né? Ao mesmo tempo que, para ajudar ou acelerar esse processo, você precisa trazer gente de fora, né? Misturar o time com talentos internos e talentos externos, o cabeça branca ou sem cabelos de dentro de casa, com a gurizada que está saindo da faculdade agora, está nessa idade aí de 25 anos, mais ou menos, que quando nasceu já tinha internet e quando estava com 10 anos de idade já existia iPhone, né? Então, esse mix, né, que eu acredito que vai fazer com que a organização ela se torne mais propensa a se transformar, né? Uma vez que a gente tem trabalhado a questão de cultura e pessoas, precisa, obviamente, existir um plano, né? Quais são as ações que a gente vai atuar primeiro, né? Onde que a gente quer ganhar o jogo inicialmente? Vai ser com o consumidor, vai ser com o processo, vai ser com dados, né? Dar um direcionamento, ter um plano e ter um plano estratégico com KPIs bem definidas para que você possa acompanhar o processo desse plano, senão a coisa não acontece nem na velocidade, nem da forma como a gente quer. Então, no final das contas, é um processo onde exige efetivamente um planejamento, né, e exige um acompanhamento, né, mas, com certeza, a principal e a primeira barreira a ser vencida é a do conhecimento, é a da integração de times que conhecem do negócio com times que conhecem de uma nova realidade, de um novo mercado. Ah, que legal. É uma boa visão, né? Tentar buscar esse equilíbrio, esse balanço. Pessoal, a Leilane da Piratiani falou um oi aqui, um abraço. Leilane, muito legal que você está online. Lá na Bosch, contaram aqui que tem um time de 9 pessoas conectadas, 10 pessoas, na verdade. Poxa, que legal, gente. Obrigada mesmo. A gente está com um desafio aqui de fazer jus a esse público altamente qualificado que está nos assistindo.
Aqui uma pergunta bem interessante: como alinhar a transformação digital ao máximo com a Lei de Proteção de Dados e a GDPR? Confesso que não sei o que é isso. Você sabe? A GDPR é a sigla para a legislação europeia, General Data Regulation Process. No caso do Brasil, é Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí, gente. A LGPD ela entra em vigor aqui, Giovana, em agosto de 2020. Tá? A lei já passou pela Câmara, já passou pelo Congresso. Em 2020, ela começa a valer de verdade. Sim. Tá? Então, você tem que misturar times, né, de pessoas que conhecem de tecnologia com pessoas que conhecem da parte legal, para que todo experimento e todo novo serviço ou produto que você desenhe, ele já venha de acordo com a legislação. A gente fala é o by design, né? Desde a origem, você está observando ali o que você pode e o que é que você não pode, né? Essa lei ela é bem abrangente. Às vezes as pessoas conectam isso somente à parte digital, né? Mas um simples formulário em papel também vai passar a ser regido pelaquela legislação. Então, fazendo uma analogia aí com um modelo antigo, né? E aí onde você vê onde todas as empresas já serão impactadas. Se você, por exemplo, um hotel onde você preenche e coloca dados pessoais num formulário em papel, né? Se aquilo ali é guardado, né? Aquela empresa ela é responsável pelas informações, né? Ela que vai responder se houver um vazamento, aquele arquivo, mesmo em papel, ele foi invadido e aqueles dados forem coletados e tiver alguma informação minha pessoal que estava sob a tutela da organização. Fazendo essa analogia somente para dizer que no caso quando a gente entra no digital, esse problema ele exponencia, né? Porque a gente guarda muito mais facilmente tudo. Storage é um negócio muito barato, né? Então a prática normalmente é pedir e pegar tudo quanto é informação do nosso consumidor sem saber exatamente até para que a gente vai usar e se vai usar e se pode usar, né? E guardar isso, gerando vulnerabilidade para a empresa, né? Um acesso digital também ele é um pouco mais vulnerável do ponto de vista de invasão, né? De coleta de dados por terceiros não autorizados, né? Então, é importante, muito importante esse ponto, né? E vocês entrando agora no processo de transformação e no uso de dados, é importante que tenha um acompanhamento tanto de um escritório de direito que conhece a lei, como de um time de engenharia de software, né? Que saiba como lidar com os dados, saiba desenvolver ferramentas que, by design, sejam aderentes a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. É interessante porque o fato da indústria automotiva ter uma raiz analógica, né, não ter nascido digital, também dá algum tipo de vantagem, que é exatamente isso. A gente viu as empresas digitais, as grandes, praticamente todas sofreram com vazamento de dados, com essa vulnerabilidade. Então, talvez o setor precise usar essa experiência para se proteger, né? Nesse caminho. Exatamente, já existe uma experiência aí de mercado, né? Empresas que partiram na frente, até por inexperiência ou inocência, né? Sempre existe uma inocência no uso de novas tecnologias, já sofreram com invasões e roubo de dados de terceiros. E no caso da Europa, onde a lei já está em vigor, né, algumas dessas grandes empresas digitais já sofreram multas muito pesadas, né? Até nos Estados Unidos agora, onde não existe uma regulação específica, o Facebook estava passando por um processo e fechou um acordo, se não me engano, de 5 bilhões de dólares para que o processo não fosse até o fim, mas ele se comprometendo a mudar muitos dos aspectos como ele lida com dados de terceiros na sua plataforma. Exato. É um caso extremo, digamos assim.
É um caso extremo, mas é interessante porque eu acho que realmente, né, isso que você citou, existe uma certa obsessão de capturar dado e tudo mais, às vezes sem saber como usar da forma adequada. Então, eu queria entender se você acha que a melhor estratégia é talvez desenhar um plano, entender que dado você precisa, como capturar e o que fazer com ele, antes de começar a capturar, ou o melhor caminho ir atrás dos dados e depois estruturar e utilizar eles. Enquanto não existia legislação, a brincadeira era brincadeira mesmo, estava desse jeito, né? A empresa que tinha alguma interface com o consumidor, alguma interface digital, procurava coletar o máximo de dados possíveis, sem saber até se ia ter alguma utilidade ou não para aquele dado, né? Isso gera uma enorme vulnerabilidade para a empresa, né? Hoje, com a legislação entrando em vigor, né, é importante que se pense antes o que é que se quer fazer, que se sigam as regras de permissão que a legislação permite e que o usuário autorizou, né, para que você desenhe um serviço que depois não te traga um prejuízo, né? Um prejuízo, às vezes, de marca ou mesmo financeiro, com uma multa pesada em cima da empresa. Sim, muito bem. E a gente tem, em alguma das nossas conversas anteriores, né, a gente conversou, fez essa longa entrevista para a revista, conversou para o podcast, o ABcast, que a gente tem, inclusive, pessoal, sigam, acompanhem, a gente sempre tem entrevistas interessantes lá. E aí, você me disse em alguma dessas ocasiões uma coisa bem interessante em relação ao setor automotivo, né? Que existe muitas empresas, não só desse segmento, de muitos outros, mas no setor é um movimento que eu vejo com muita intensidade, tem um trabalho enorme de otimizar, né? Então, de pensar em processos, em indústria 4.0, em fábricas inteligentes. Isso é uma obsessão, assim, é a coisa que a gente mais ouve. Enquanto você está otimizando, você está enxugando emprego, você está reduzindo a empresa em algum nível e que precisa ter um trabalho de gerar novos negócios a partir da transformação digital. Me fala onde estão essas oportunidades, como fazer isso, principalmente num cenário que a gente tem. O Brasil ainda numa situação crítica economicamente, uma situação de alto desemprego, a cadeia automotiva muito fragilizada ainda, né? Então, como fazer isso sem precisar de um investimento assim vultuoso para conseguir começar a transformação digital? Então, eu acho que o setor como um todo, ele por ter um foco excessivo no produto, né, ele está deixando talvez oportunidades que vão gerar uma margem muito maior no negócio do que a fabricação do produto em si. Então, é aquela história de, na concorrência, eu só estar olhando para quem está no meu setor e aí abrindo espaço para que coisas como Uber, ou Rappi, ou Táxi 99 capturem muito mais valor, às vezes, do setor do que as próprias empresas que estão nele, ou que estavam nele, né? Então, tem um paper super interessante do Theodore Levy, chamado Miopia de Marketing, né? Que eu acho que se aplica muito bem ao momento que a gente está vivendo, né? Ele fala que a indústria locomotiva nos Estados Unidos não deixou de ter o valor que tem, não porque deixou de prestar um bom serviço, mas deixou de se entender no setor de transporte, ao invés de querer e focar somente no transporte locomotivo. É o que aconteceu mais recente com a gente também com a Kodak. Se a gente olha para a Kodak, né, a Kodak focou na película, se entendia como uma empresa de fabricação de filme e não como uma empresa de fotografia e de registro de experiências. Sim. Né? Então foi a primeira a ter uma patente de máquina fotográfica digital, mas a máquina fotográfica da Kodak, ela servia para você ver a foto antes de imprimir na película. Né? Obsessão então, pela venda da película. A película de altíssima qualidade, né? O Kodacolor era o carro-chefe da empresa. A empresa não conseguia entender
que o negócio dela não era a fabricação de película. Então, acho que no setor automotivo ele vive um pouco desse momento, né? Fabricação, né? O carro, né? O caminhão, o produto que é usado para o transporte, que é o foco do setor, e não o transporte em si. Sim. Né? Então, essas empresas que surgem agora, o transporte, a logística, né, e fazem uso desse produto, elas capturam a interface com o consumidor e, no longo prazo, elas provavelmente vão determinar como o setor vai atuar. Né? Olhando bem mais para frente e de uma forma mais extrema, é possível que essas empresas que hoje estão na interface com o consumidor, fazem essa interface através de um aplicativo, elas sejam tão dominantes para o setor a ponto delas desenharem o produto e os volumes de produção para quem está no setor hoje, ou seja, elas serem completamente dominantes dentro do setor. Então, esse eu acho que talvez seja o principal recado, e que de alguma forma a gente consegue capturar aqui na pesquisa também, é esse, o foco excessivo, né, na melhoria do produto em si, sem olhar para a experiência como um todo. Né? O novo consumidor hoje, ele não compra somente o produto, ele compra muito mais a experiência que aquele produto proporciona para ele. E aí, em certo grau, o produto deixa de ser a parte mais relevante da história. Sim, muito bem. Pessoal, nossa conversa aqui está bem animada. O Everton, que falou que vem estudando a transformação digital, também está comentando muito. O pessoal do César, a Aldreica, aí super conectada. Obrigada, tá bem interessante. Estou aqui tentando acompanhar um pouco, receber as perguntas, conduzir a conversa. Depois a gente vai ter que revisitar esse chat aqui para aprender um pouco. A gente tem que fazer um agradecimento especial aí à Aldreica, né, que está acompanhando, pela consolidação do relatório. Gente, maravilhosa. Trabalho Aldreica. fantástico, né? Toda a coordenação da elaboração aí do relatório para o setor automotivo, a Aldreica estava à frente e o resultado é fantástico. Parabéns mais uma vez aí, Aldreica. Sim, obrigada, Aldreica. Nesse processo todo de construir esse índice, fiquei também pendurada na Aldreica, a gente conversou muito, ela me ajudou demais, assim, foi ótimo. Também agradeço. E vamos lá, a Cristiane pergunta aqui qual é o impacto do Rota 2030 na transformação digital do setor. Você chegou a acompanhar o Rota 2030? 2030, olha, eu estou... a gente chama Rota 2030. Aí eu falei 2030, me deu essa confusão. Você chegou a acompanhar, Eduardo? Ela é uma modificação da legislação que já existia, né, para se adequar às exigências da OMC. Então tem uma briga aí de globalização, governo Sim. japonês e, se eu não me engano, a comunidade europeia também, alegando incentivos anti-competição no Brasil dentro do setor automotivo. Né? E aí a Rota 2030 é uma resposta às exigências da OMC, mas que, de novo, são incentivos, tá? Mais voltados para a mudança no produto. São incentivos extremamente interessantes. As empresas que estão inovando no produto devem procurar conhecer mais sobre a Rota 2030 e usar ela de forma mais adequada, mas ela, de novo, ela vem com foco na mudança do produto. Não é uma legislação que tenha um foco na transformação do setor como um todo. A gente acompanhou bastante, no nosso portal tem muito conteúdo sobre o Rota 2030 e acho que é exatamente isso, né? Tem muitas críticas ao programa, até a questão de assim, não trazer uma solução, uma resposta sobre qual é o posicionamento do Brasil em relação ao carro elétrico. Acho que não passa, não influi diretamente na transformação digital, mas nós temos online aí alguns gurus de Rota 2030, que eu sei, que é o pessoal da Piratiani, tem o Diego do Sim de Peças, que eu já vi aqui se apresentando, então, de repente, eles podem ter uma visão diferente. Por favor, se pronunciem, pessoal. E aqui a gente recebeu
uma série de perguntas falando, acho que um pouco relacionada a essa questão que você levantou, que é as empresas precisam ter o cabelo branco lá dentro e também as pessoas que têm esse espírito mais digital, ter esse equilíbrio, né? Ter as duas visões internamente. E aí muita gente perguntou dessa coisa, o relacionamento externo. Então, relacionamento com startups, relacionamento com universidades. Qual é a sua visão sobre isso na indústria automotiva e como isso pode crescer, né? Eu acho, pelo menos o que a gente tem acompanhado, não existe um movimento tão intenso ainda como a gente vê em outros setores de relacionamento com startups, de aceleração, fomento. Você acha que isso é essencial para a transformação? Sim, esse relacionamento com ambientes de inovação ele é essencial para a transformação de qualquer empresa e em qualquer setor, né? A gente no CESA tem um programa especial voltado para treinamento de executivos em transformação digital, chama Gestão de Negócios na Era Digital. A gente está trazendo ele aqui para São Paulo, começando em outubro. Eu acho que a gente pode depois colocar o link aí também no chat sobre isso, mas eu estou trazendo o assunto por conta de um depoimento que a gente recebeu de uma pessoa que participou do curso, né? E ele fazia parte de um grande banco e estava à frente de um processo de interação com startups. O banco achou que seria interessante iniciar um processo de aproximação com startups, né? E criou um espaço de aceleração, digamos assim, ou pré-aceleração para startups. E 2 anos depois, o presidente do banco veio falar com esse executivo, que era o responsável, porque ainda não havia nenhum tipo de interação das startups com o banco. Nossa! Né? E a resposta dele foi porque o banco, no setor de compras, pede 50 documentos para interagir com a startup, entre eles o balanço dos 3 últimos anos. Então não tem como a startup se relacionar com o banco, né? Isso mostra a dificuldade de uma empresa madura no relacionamento com as startups. O mundo e a velocidade das duas é diferente, né? Mas ao iniciar esse processo é que você vai descobrindo o que é que você tem que mudar, né? A partir dessa resposta, o presidente do banco determinou ao Compras que todas as empresas que já estivessem selecionadas para o processo de pré-aceleração, que elas tivessem um fast track lá no Compras, né? Que elas precisassem de apresentar uma documentação de forma muito menos rígida, né? E caiu de 50 para 5, né? Ou seja, uma vez que elas já estavam lá, já estavam praticamente pré-aprovadas para se relacionar com a empresa. Um tempo depois, eles entenderam que para qualquer empresa, na verdade, só era necessário esses 5 documentos. Os 50 documentos que eles pediam e vinham pedindo há mais de 10 anos não faziam mais sentido para esse contexto que a gente vem vivendo. Então, essa interação com ambientes de inovação, sejam com startups ou sejam com centros de inovação como o CESA, né, eles são importantes para que a empresa madura comece a perceber ou comece a se perguntar se ela está fazendo alguma coisa que legal, era importante no passado e fez sentido naquele contexto de 10 anos atrás, mas que agora talvez não faça mais. Né? Então, aquela pergunta que normalmente as empresas maduras deixam de fazer, e se, né? E se em vez de 50 documentos eu só pedir 5, o que é que acontece? Vamos ver o que é que acontece, né? Cria essa possibilidade. Você começa a criar a possibilidade, e aí você começa a transformar a organização. Sim, muito bem. É interessante porque, pelo que você está falando, né, a gente tem também uma pesquisa que a gente está indo para a 2ª edição, a gente vai lançar em breve, sobre a liderança do setor automotivo. Então, a gente fez ano passado, teve um grande volume de respostas e uma coisa que ficou muito clara é que a liderança das empresas automotivas é muito, muito focada no curto prazo. Acho que, até pelo contexto de crise, as dificuldades do mercado brasileiro, são executivos e executivas que estão
assim, trabalhando para entregar o resultado ali, para tentar sair do vermelho, para manter a empresa no azul, para crescer e tudo mais, com uma grande dificuldade de planejar o médio e o longo prazo. E talvez até essas parcerias sejam uma ferramenta importante para manter esse pensamento vivo ali dentro, né? De que tem um passo ali na frente, de olhar mais para o futuro, né, Eduardo? Não, exato. E aí eu acho que vale uma observação. A empresa precisa continuar olhando para o curto prazo, né? Uma empresa normalmente com ação em bolsa ou com controladores que querem resultado, ela precisa continuar olhando por curto prazo, precisa estar pensando no trimestre. Mas ela não pode esquecer do médio e longo prazo, porque o que dá resultado hoje, né, pode não estar dando resultado no futuro. Mas talvez a dificuldade das empresas desse setor é que os volumes são muito grandes, né? Então, eu recomendo que olhem para alternativas de se aproximar desses ecossistemas de inovação, de interagir de uma forma diferente com esses sistemas de inovação, para que você comece a olhar para o futuro e experimentar o futuro sem necessariamente impactar a tua operação presente, né? Lá no César a gente tem um produto chamado Target Innovation Labs, ou TIL, que é voltado exatamente para promover essa interação, a gente fazer experimentos, olhar para o futuro com empresas maduras, mas não dentro da própria empresa, né? Exatamente para a gente fugir das dinâmicas mais restritas que uma empresa madura tem e exatamente não atrapalhar o curto prazo dessa empresa. Então, essa dualidade, né, que é exigida hoje nas empresas em transformação, ela é muito premente quando a gente traz essa pauta, não só com relação ao capital humano, como também aos processos de inovação, como também a localização de onde a gente faz isso, a times internos e times externos, como é que a gente mistura essas coisas para conseguir aprender numa velocidade e dar uma resposta ao mercado na dinâmica que o mercado hoje exige. Sim. Pessoal, a gente são quase 10 horas, mas a gente vai ultrapassar 5 minutinhos da nossa transmissão, que a gente atrasou ali no começo, para a gente ter 1 hora de diálogo aqui. Então, a gente tem mais 10 minutos, mandem suas perguntas finais. Aqui a gente recebeu uma pergunta interessante sobre o efeito da transformação digital e como conduzir ela no segmento da reparação automotiva, né, das oficinas, que é toda uma cadeia super complexa e essencial também, e nas concessionárias, que também é um assunto que está bem presente no setor, né, de como essa transformação vai acontecer e por onde começar. Você saberia o que recomendar para esses profissionais? Eu acho que um ponto para ser estudado e experimentado por empresas que estão nesses 2 subsegmentos aí do setor automotivo é como que vocês se aproximam mais do próprio consumidor, né? Como é que vocês conseguem reter esses consumidores, né? Imagino que uma boa parte da receita, por exemplo, de uma concessionária esteja na manutenção do veículo, né? E normalmente a pessoa compra o veículo numa determinada concessionária e quando chega na hora de fazer a manutenção, o reparo, não necessariamente volta para aquela concessionária, porque no momento que você tira o carro da concessionária, né, esse link entre o consumidor, seu cliente direto e a concessionária, assim como nas oficinas também, ele se perde, né? Com a transformação digital, lançando mão de tecnologias como internet das coisas, é possível você ter um acompanhamento muito mais próximo do que o produto, né? No caso aí o veículo, um caminhão, como é que ele é usado, como é que ele está desempenhando e até predizer, né, o que é que ele vai precisar no futuro. E com base nessas informações é possível você criar um relacionamento ou criar
novos serviços para manter ou fidelizar esses consumidores. Eu imagino que a resposta para essas empresas seja por aí, tá? Os carros hoje ainda não vêm conectados de fábrica, né? Existem dispositivos que você pode conectar ou que permitem conectar o carro uma vez já fabricado, né? E coletar essas informações de forma a permitir a criação desses serviços. Eu imagino também que muito recentemente, em 1 ou 2 anos, os carros já vão sair conectados de fábrica. Então, entender o que é que esses dados dizem e, a partir desses dados, criar novas formas de se relacionar com o consumidor é onde vai estar a diferenciação entre as concessionárias. Sim, muito bem. O Marcelo Navarro colocou aqui 2 questões bem provocativas, interessantes. A primeira, ele lembra que 46% dos lares brasileiros ainda estão desconectados. Isso é bem curioso, né? Porque a gente tem um índice de adesão ao smartphone altíssimo, né? E que esse número sobe para 54% quando a gente coloca foco em famílias com renda de até 2 salários mínimos. Aí a pergunta dele, como as empresas podem vencer uma barreira como essa, né? Que é uma barreira externa? E aí, outra questão dele é como lançar um carro no conceito MVP, de produto minimamente viável, né? Que é um conceito altamente usado na transformação digital. E aí, quando a gente fala de um veículo, acho que é uma missão impossível. O que você acha, Eduardo? São 2 boas perguntas, Sim. né? Eu acho que a primeira não olha para hoje, porque daqui a 1 ano a coisa pode ser diferente. A internet ela chegou no Brasil através do smartphone, né? Eu acho que esse número que você está passando aí, ele rapidamente vai caminhar para o 100%. Os smartphones estão cada vez mais baratos e as operadoras de telefonia celular facilitando cada vez mais o consumo de dados. Então, se não chegou com o desktop, com a internet fixa, ela vai chegar com o smartphone certamente, tá? E com relação à segunda pergunta, sobre o MVP. Sobre o MVP. Aí, de novo, você está voltando para uma coisa que eu acabei de falar. Você está com foco no produto. Pensa na experiência. Certamente, a parte da experiência, a parte física da experiência, que é o carro, ela é mais difícil de você lançar como MVP. Mas se a gente olhar para a experiência toda, desde a aquisição, a dirigir, a manutenção, a devolução, a troca, essa parte aqui tem várias componentes que podem ser digitalizadas e aí essas partes elas podem ser lançadas como MVP. Mas mesmo pensando no produto, olha para o caso do Tesla, se eu não me engano, o modelo S, né? Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. Ele não tinha o self-driving, o carro não era autodirigido, digamos assim, autônomo em estradas nos Estados Unidos, né? E algum tempo depois, porque ele estava sensoriado e a Tesla estava coletando informações de direção, eles conseguiram construir, digamos, um sistema operacional para o veículo que permitia que o carro fosse autônomo em autoestradas, né? Esse sistema operacional ele foi carregado remotamente, né? E o carro passou a ser autônomo em autoestradas, né? Ou seja, o carro ele mudou de comportamento ou ele evoluiu já na mão do usuário. Obviamente não dá para trocar um pneu pela internet, né? Mas essa experiência ela pode evoluir uma vez que o objeto ele contém sensores, a gente consegue coletar dados, a gente consegue entender como o usuário se relaciona com ele e a partir daí criar novas experiências ou mesmo evoluir em algum grau o produto, né? Lembra que com a internet das coisas, que faz parte dessa transformação digital, nenhum produto mais ele é puramente físico, né? Ele é um híbrido de hardware e software. E o software você consegue mudar, consegue carregar, digamos assim, remotamente, da mesma forma como a gente faz com os nossos smartphones.
Muito bem, tem sempre uma oportunidade aí no meio. Tem muitas oportunidades. Então tá, pessoal, a gente vai sortear uma inscrição para um de vocês que estão aqui participando da AB Webinar com o César e o Eduardo Peixoto. A gente vai sortear uma inscrição para uma pessoa participar do ABPlan no dia 19 de agosto, que é essa segundona que está logo aí. Então, eu vou... 1 a 327. A gente teve 327 inscritos, então escolha um número. Nossa! 327. Eu nasci em 5 de 5 de 1965. Se a gente somar esse negócio e olhar para trás, 5 mais 5, 10, mais o 65, vamos dizer, o 165. Nossa, já desmaiei aqui. Sou de humanas, gente. 165. É o 165. Então... A gente está levantando aqui quem é essa pessoa felizarda, mas reforço aqui o convite, que todo mundo olha lá, planejamentoautomotivo.com.br, dá uma olhada, a programação está muito legal, modéstia à parte, né, Eduardo? A gente tem 10 salas de conteúdo, uma série de workshops, então, de verdade, gente, está imperdível para quem precisa planejar o ano que vem e começar a mergulhar com mais profundidade na história da transformação digital. Então vamos lá. César Yamamoto é o vencedor. César, parabéns, a gente te espera na segunda. Já limpa a sua agenda aí, desbloqueia os seus compromissos, que a gente se vê lá e você vai participar do workshop do César, né? Nosso convidado, vamos conversar pessoalmente sobre o que a gente está discutindo aqui. Então tá, muito bem. Muito obrigada, Eduardo, foi super legal. Alguma consideração final a fazer? Algum recado? Eu acho que um dado que mais me impressionou aqui na pesquisa, né, é que 65,70% das empresas admitem que estão longe de serem digitalmente transformadas. Olha só. No entanto, né, o número de empresas que já estão apostando na transformação ainda é pequeno, somente 37,36%. Né? Então, para quem já começou, para quem está pensando em começar, corra, né? Quem sair na frente vai ter vantagens. Né? Lembrando também que a gente está trazendo aqui para São Paulo o Gestão de Negócios na Era Digital, começando a partir de outubro. Né? Quem tiver interesse, vê no chat aqui o link para conhecer um pouco mais do nosso curso. Né? E vem com a gente, vem na segunda-feira discutir mais sobre transformação digital para o setor automotivo e dar uma chegada lá no Gened também. Muito bem, recado dado, super obrigada, um abração, obrigada para o pessoal todo do César, que time legal vocês têm. E pessoal, então baixem o relatório, recomendações finais, assim, baixem o relatório, que está aí o link no nosso chat, e façam o diagnóstico da empresa de vocês. Esse é um primeiro passo muito legal, que aí é um resultado que só vocês vão ter de como a empresa de vocês está na transformação digital. Também vai o link aí no chat. Muito obrigada, a gente tem sempre uma agenda de AB Webinars aqui, essas transmissões para tirar dúvidas, para a gente conversar. A gente adora esse diálogo, então fiquem atentos, a gente sempre anuncia no nosso portal automotivebusiness.com.br. Muito obrigada, bom dia para vocês. Obrigado, gente. Até mais.